dia, sétimo ano. Comecei a aula com animação, hein? Vocês reconhecem essa trilha sonora que eu toquei? É do filme que eu coloquei para vocês assistirem na aula passada, O Alto da Compadecida, um grande clássico do cinema brasileiro e da literatura, né? Antes da literatura, porque era um livro, tá? Do Ariano Suassuna, um grande escritor, hoje já falecido, um escritor brasileiro, nordestino, que escrevia histórias sobre o povo. E a história dele sempre tinha um tom de comédia, contando a vida sacrificada do sertão e tal, mas sempre com um tom de comédia, um tom leve, mesmo se tratando de assuntos muito sérios. Então, abre a página 46, está lá, Ariano Suassuna e o Movimento Harmonial. Vocês estão vendo uma cena que aparece no filme Alto da Compadecida. Vocês assistiram o filme, né? Então, coloquei o filme primeiro para vocês terem já terem uma base do que a gente vai falar. Então, pelo que vocês assistiram no vídeo, do filme, né? Nessa cena, que é um teatro, né? Da página 46, é outra linguagem, tá representando a mesma história, tá apresentando a mesma história, só com uma linguagem diferente, uma linguagem teatral. Que cena que aparece aí? Na página 46 e 47. É a cena do julgamento, né? Julgamento do João Grilo. Então, tá lá a galera. Então, tem o diabo, tem o padeiro, a mulher do padeiro, os cangaceiros, o vigário, e tá lá sentado o João Grilo, né? Certo? E atrás dele o Jesus, ok? Então, é uma linguagem artística diferente da que vocês viram. Vocês viram vídeo, cinema, então essa aí é uma interpretação teatral. No ano passado teve uma interpretação dos alunos do colégio. Vocês assistiram O Alto da Compadecida? Apresentado pelos meninos do médio. Foi muito legal, muito legal. Eu espero que vocês tenham assistido o filme, porque no livro tá bem resumidamente, né? A história, uma cena da história, e é legal conhecer a história completa, né? E o filme trata a história de um jeito muito, assim, peculiar, muito, muito divertido. A maneira dos personagens, a interpretação do Matheus Nastengarten e do Selton Mello. E entre outros artistas incríveis como o Marco Nanini, que faz o cangaceiro, que dá medo, né? Dá um medo dele. O padeiro, a mulher do padeiro, também são atores incríveis. É muito legal. Gostaria que você, quem não assistiu, assistir, tá bom? Porque vai entender melhor o nosso conteúdo. O Alto da Compadecida. A peça O Alto da Compadecida foi escrita pelo paraibano Ariano Suassuna em 1955 e encenada pela primeira vez em 1956. Ganhou uma versão para o cinema, essa versão, em 2000, baseada em romances e histórias populares da cultura nordestina. As características de seus principais personagens são bastante comuns em outras narrativas de origem popular. A história do Alto é uma representação dramática com finalidades satíricas. Então, é uma sátira, faz piada, né? Se desenvolve em torno da vida dos protagonistas Chicó e João Grilo, que se valem de diversas artimanhas para sobreviver em uma região pobre e seca do Nordeste. A trama é dividida em 3 atos, com temas centrais distintos. O primeiro ato se baseia na história. Então, são 3 temas, 3 atos, 3 partes. E cada ato tem um tema central. O primeiro ato é o enterro do cachorro, que é o centro da história, né? E refere-se à história do cavalo que defecava dinheiro. E o terceiro é o julgamento dos personagens. Então, tem 3 atos. O primeiro é o julgamento o enterro da cachorra, uma cachorra, né, na história. Depois, no segundo ato, o cavalo que defecava dinheiro, que eu acho que no filme é um gato, né, mas no livro é um cavalo. E o terceiro é o julgamento das personagens. Vejam aí a cena, né, a cena da cachorra, da morte da cachorra, e as personagens ali envolvidas no drama da dona que quer enterrar a cachorra, ok? O que vocês vão fazer para pro? Vocês vão ler da página 49 até a página 50,
2 paginazinhas só, 49,50. Desculpa, 49,50. Que é o primeiro ato, praticamente. É um trecho do primeiro ato. Que é o enterro da cachorra. É bem engraçado, gente. Leiam. E aí, na página 51, vocês vão responder as questões, tá? Na página 51 fala do movimento armorial. Para Ariano Suassuna, a cultura popular é o que o Brasil possui de mais genuíno e encantador, e eu concordo com ele. E, portanto, deve ser valorizada e colocada ao lado da cultura erudita. O rompimento da barreira entre o popular e o erudito é justamente uma das bandeiras levantadas pelo movimento armorial, cujo objetivo é valorizar a cultura do Nordeste brasileiro em todas as modalidades artísticas: música, dança, literatura, artes visuais, teatro, cinema, arquitetura, entre outras. A proposta do movimento é criar um diálogo entre importantes elementos da arte e da cultura nordestina. A literatura de cordel, que nós já estudamos, a xilografura também, a música de viola, a rabeca, o pífano, os espetáculos teatrais populares ensinados ao ar livre, com mamulengos. Mamulengos são os fantoches, né? São aqueles fantoches que você coloca a mão por dentro. Eu tenho um mamulengo, só que eu não tô achando agora. Depois eu mostro para vocês. Também são fontes de inspiração para o movimento armorial. A palavra armorial refere-se aos brasões. Brasões são escudos, insígnias, ou as bandeiras típicas de um país ou de um povo. Suassuna afirmava que o objetivo do movimento armorial era estender a cultura brasileira por todas as regiões. Então, nessa história, a gente percebe muita coisa da cultura brasileira do Nordeste, né? Da região Nordeste, que a gente não conhece, a gente acaba conhecendo através do filme, né? E quem lê o livro, através do livro. Então, é essa a ideia do Ariano Suassuna, divulgar a nossa cultura. Então, número 1 lá. Depois de ter lido o texto, como você acha que são as personagens do Alto da Compadecida? Você vai explicar como são as personagens, as que aparecem naquele trecho que vocês leram. Como que elas são psicologicamente, emocionalmente, as características físicas. Número 2. É possível observar características e elementos do movimento armorial da peça O Alto da Compadecida? Quais? O que é possível de perceber na peça O Alto da Compadecida, na história, só que tem relação com o movimento armorial? Lembra que é o movimento armorial? Lê lá novamente na página 51, lá no comecinho, o que é o movimento armorial. E no 3, em sua opinião, essas características são mantidas na adaptação da obra para o cinema? No cinema tem essas características do movimento armorial? Pensem a respeito, tá bom? Certo? Gente, o Ariano Suassuna era o cara. Depois, se vocês assistirem algumas entrevistas dele, vocês vão ver como ele era muito interessante, uma pessoa muito legal, muito voltada para a nossa cultura, muito interessado em defender a cultura brasileira, não deixar morrer a cultura brasileira. Na página 53 tem uma fotografia dele. Este é o Ariano Suassuna, e ele tinha uma maneira de escrever, assim, incrível. Acaba um ato, você fica super curioso para ver o que vai acontecer, o que vai desenrolar nessa história, né? É uma história, assim, que não é mistério, não é uma história de mistério que te prende, assim, para saber o que vai acontecer, mas ela é tão bem amarrada, tão divertida, que você quer saber o que de divertido vai acontecer, né? Ariano Suassuna nasceu em João Pessoa, Paraíba, em 1927. Em 42, mudou-se para o Recife. Entrou em contato com várias tradições da cultura popular. Suassuna é conhecido principalmente por suas peças de teatro e por sua militância. Militância é o desempenho em defender algo, defender uma luta. No caso, a cultura popular. Era essa a missão dele, né? Que ele se sentia na missão de defender a cultura popular, de difundir a cultura popular, que não morresse, certo? Em 1970, dirigiu o movimento armorial, formado por artistas e escritores nordestinos. Muitas de suas obras foram adaptadas para o cinema e para a televisão. Suassuna faleceu em 2014, no Recife. Esse é ele. E ele é fofinho, vocês têm que ver ele falando, ele era, né? Ele era uma pessoa muito fofa, muito querida. Então, vamos lá, gente. Hoje é isso. Vocês assistiram o filme? Espero que tenham assistido, porque na aula que vem nós vamos conversar sobre o filme, tá?
Tem um exercício que nós vamos fazer ao vivo e eu vou fazer perguntas sobre o filme e quero ver quem assistiu. Não quero ver assim, castigo, quem não assistiu. Não, é porque é legal, é interessante. É importante vocês conhecerem nossa cultura. É um clássico da cultura brasileira, tá bom? Considero um clássico, certo? Não eu, mas como outras pessoas também, muitas pessoas. Um grande beijo para vocês, tá? Bom trabalho.